pegue sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Achou aí? Gálatas 4, 21. Você vai ler comigo do 21 ao 31. O título, que não é original, cada Bíblia, cada versão traz um título. O título que eu estou lendo aqui tem assim: Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Esse é o título, tá? Versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu do quê? O que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus. Mas a Jerusalém, que é de cima, é o quê? A qual é mãe de todos. Vamos, preste bem atenção aí. A qual é mãe de todos nós. Vamos explicar isso já já. 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que dos que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos com Isaac. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, ou melhor, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos não da escrava, mas não da escrava, mas feche seus olhos. Amado e querido Deus, essa é a porção da Tua palavra que nesta manhã vamos ler. E que Teu Espírito possa estar revelando cada detalhe que interessa ao nosso espírito em compreender e entender. Que nesta manhã possamos sair daqui mais firmes e fortes na Tua presença, entendendo e colocando em prática aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, o nosso chamado, em o nome santo de Jesus. Podeis assentar, por favor? Amados, só para relembrar, o livro de Gálatas, a gente está falando dele já há um mês e meio. O livro de Gálatas é conhecido como o livro da liberdade. O livro da liberdade por quê? O apóstolo Paulo, ele foi até a região da Galácia, que, como eu expliquei, a região da Galácia fica hoje no país chamado... Tchau, foi bom estar com vocês. 6 semanas pregando e não está adiantando nada. Qual é o país que hoje esse país abrigou a Galácia? Alguém falou aí. Fale alto. Turquia. Pelo amor de Deus, irmão. Tá? Expliquei que alguns até confundem, achando que a Galácia é aquela Galácia que é do Galícia, que é até um time de futebol que nasceu aqui no bairro de Brotas. E tem um campo do Galícia ali perto da Atacarejo, na Avenida Santiago de Compostela. Tá? A Bíblia também é cultura, Bíblia é geografia. Não é a Galácia da Espanha. A Galácia é uma região da Turquia, onde tem Éfeso, Tessalônica, aquelas regiões que hoje formam a Turquia. Muito bem, então Paulo foi lá, Paulo plantou a igreja lá, só que passado um tempo, chegou a Paulo um bocado de notícia, dizendo assim: olha, os velhos crentes, os judeus, estão dizendo que para a pessoa ser salva, ela tem que fazer a circuncisão.
Tá? Só que a circuncisão foi algo que Deus pediu como primeiro concerto, primeira aliança com quem? Com o povo de Israel. E o que Paulo está dizendo é que nós somos a igreja de Cristo. A gente não é o Israel. A gente pode ser até, ou não vamos discutir isso, o Israel espiritual, mas a gente não é Israel físico. Então, a gente não tem que fazer essa circuncisão. Eles começaram a dizer, não, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, viver, que tem que cumprir a lei. E Paulo disse, poxa, eu preguei tudo em vão para vocês? Toda a liberdade que eu trouxe. E aí ele começa a explicar tudo novamente. E é isso que nós estamos estudando, essa liberdade, né, em Cristo, que Paulo pregou para a igreja dos Gálatas e que nós precisamos hoje entender. Então, nós lemos aí do 21 ao 31, que traz uma alegoria. O que é uma alegoria? Uma alegoria é uma forma de trazer uma realidade de uma maneira tranquila, de que você possa entender. É uma metáfora. Então, Paulo está trazendo o conhecimento deles. Diz, vocês são judeus, vocês estão querendo falar de lei? Beleza, então vamos para a lei. Vocês estão lembrados que no livro de Gálatas, de Gênesis, Deus chamou Abraão e disse, sai da terra, né, de seus pais e vai para a terra que eu te mostrar. E ele fez uma promessa que ele seria pai de uma nação, de uma grande nação, que os filhos dele seriam como a areia da praia. Ou seja, Deus estava dizendo para um homem que tinha uma mulher estéril, que não tinha nenhum filho, que ele seria pai de multidões. É tanto que Deus diz, olha, o seu nome não será mais Abrão, que Abrão quer dizer pai, mas será Abraão, pai de multidões. Então Deus fez uma promessa de algo impossível aos olhos humanos. E Abraão, o que foi que Abraão fez? Ele diga, eu acredito nas promessas que meu pai faz para mim. Não esqueça disso. Então, Abraão acreditou. E Abraão chegou em um determinado momento que ele resolveu dar uma forcinha para Deus. Ele disse assim, olha, a promessa de Deus está demorando minha vida. Bora ajudar a Deus, bora apressar as coisas. E Sara, agindo como Eva no jardim do Éden, chega para Abraão e diz assim, Abraão, eu tenho uma escrava aqui, você sabe que escrava é para nos servir. Então, bora botar ela para servir a você, te dando um filho. Como o filho é seu, já que a semente vem do homem, a mulher é a terra fértil, já que a semente é sua, então a promessa de Deus vai se cumprir. E Abraão, né, tirando uma de João sem braço, amou a história e foi e engravidou uma escrava chamada Agar, que era egípcia. E essa mulher deu à luz a um filho. Como era o nome desse filho? Ismael. Ok? Então, Paulo está dizendo, Ismael era o filho da promessa ou o filho da lei? Filho da lei, mas não a lei de Deus, né? Então, Ismael não era o filho da promessa. E Paulo aí vai começar a dizer, olha, Abraão fez uma coisa correta e fez uma coisa errada. E vocês, igreja de Gálatas, e você, igreja CCCO, igreja ABC, vocês podem fazer algo certo ou algo errado. E a vocês é que cabem decidir. E Paulo aí começa, eu mostrei para vocês a coisa correta, mas vocês estão querendo fazer a coisa errada. Então vamos lá, vamos entendendo o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, um era filho da escrava e outro era filho da livre. Quem era livre? Sara. Então Deus diz, olha, o filho da escravidão é Ismael. Como é o nome do filho da livre? Isaac. Então, nós sempre temos nas nossas vidas as opções. A gente pode servir a Deus por escravidão, por lei, por regimento, por estatuto, por regras, por pode ou não pode, como podemos servir a Deus de forma livre. E é esse livre que nessa manhã a gente vai entender bem aqui.
Ah, então se eu posso servir de Deus de forma livre, eu posso fazer o que eu quero, quando quero, onde eu quero? Não é bem assim. Mas a gente vai entender isso. Então, nós, hoje, 2022, você, nós precisamos decidir. Eu quero ser filho da escrava ou eu quero ser filho da livre? Eu quero servir a Deus por medo, né, por imposição, ou eu quero servir a Deus de forma tranquila e calma, entendendo qual é o propósito dele na minha vida? Eu quero servir a Deus porque eu creio na promessa dele, ou porque eu quero as bênçãos dele? Porque Abraão, quando tomou a decisão de gerar na escrava um A filho, tua presença ele é estava real preocupado neste em lugar. receber o que Deus tinha Por isso prometido nós para te ele. glorificamos e te Mas ele só exaltamos, veio Pai, em receber o que nome Deus de tinha Jesus. prometido para ele quando ele gerou o filho na livre. O que é que você está buscando? Gerar frutos através da lei para dizer: Deus, eu jejuei, o Senhor tem que me dar algo. Deus, eu preguei o evangelho, o Senhor disse que era para eu preguei, o Senhor tem que me dar algo. Ou você está tomando a opção de dizer: Deus, eu amo pregar a tua palavra, eu amo ajudar as pessoas, eu amo jejuar, eu amo ler a tua palavra, eu amo ir para casa, eu faço como Davi, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor, eu amo servir no teu reino. A decisão é nossa. A gente pode ser filho da promessa ou filho da lei, filho da escravidão. A gente pode ser filho do Monte Sinai, e aí até denominações que dizem: vamos subir o Monte Sinai, vamos fazer o pacto do Monte Sinai. Eu não quero, e o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Eu não quero estar fazendo um pacto, uma aliança, uma campanha com o Monte Sinai. O Monte Sinai, Deus deu a lei. E nós já estudamos aqui em semanas anteriores, tanto eu quanto o pastor Fábio explicou, que a lei tem um propósito. Qual é o propósito da lei? Não vou nem perguntar para não passar vergonha. Eu vou explicar logo, para quem esqueceu ou não estava aqui. O propósito da lei é revelar a nossa culpa. Repita comigo: o propósito da lei é revelar a nossa culpa. Então, o propósito da lei é fazer com que eu olhe e diga: poxa, mas eu pequei contra Deus, eu adulterei, eu menti, eu não tratei bem minha mãe, eu não tratei bem meu irmão, eu não procurei guardar um momento para estar adorando ao Senhor, que seja sábado, domingo, segunda, não interessa, mas eu tenho que ter um momento que dizer: eu vou estar com meus irmãos, eu vou fazer a obra, eu vou estar buscando mais a Deus. Quando eu não faço isso, eu estou pecando, então eu tenho que me voltar, eu tenho que entrar de novo em mim, né, para fazer como Nicodemos. Como é que eu vou nascer de novo? E dizer: Deus, eu estou arrependido do que eu fiz, a tua lei mostrou que eu sou pobre, cego e nu, e eu quero mudar. E aí entra a graça, que é a misericórdia de Deus, que ao invés de fazer como era na lei, adulterou, vai morrer apedrejado, deu um tapa, vai tomar outro, matou, vai morrer. Essa era a lei. Quem quer viver debaixo dessa lei? Mas a graça diz: vá. A tua presença é real neste lugar. Mas se eu pecar, peça perdão, se arrependa e Deus vai te perdoar. Mas Deus, o Senhor me perdoa e eu também tenho que perdoar as pessoas. Quantas vezes? Precisamos do Senhor. 7, precisamos de Ti 70 vezes 7. todos os dias Então, das nossas vidas. essa é a graça de Deus. Precisamos, meu Pai, da Tua presença em nós. Não retire de nós a Tua presença, Pai. Por isso pedimos perdão a Ti pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Não deixe essa brasa se apagar em nós. Da graça. Vinde a mim todos vós, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, Jesus. Pode ou não pode fazer isso? Bispo, pode ou não pode fazer aquilo? Não deixe que ninguém venha tirar o rei da glória. Pastor nenhum é teu juiz. O que nós precisamos de fé em fé, irmão. De vitória em vitória. De glória em glória. Amém? Amém, irmão? Vinde a mim todos vós. Eu quero fazer o que é bom, o que é certo,
o que é, como o apóstolo Paulo disse. Nós vamos começar hoje a nossa aula de apacentamento. Então as professoras estão ali, a professora da Valdete está ali. E aquele que mentia, aquele que adulterava, e por aí vai. Gálatas, com você capítulo 4. Esse versículo aqui. Rapaz, quantas páginas? Versículo 26, por favor, irmão. Versículo 26. Eu vou voltar para a casa do Pai. O Senhor nesses dias. A Jerusalém que eu creio. De cima é livre. Esse é o Deus que eu sirvo. Porque depois da... Nós não somos idólatras, não. Mas eles vão atingir a maioridade, habitar eternamente com Cristo. A situação de adversidade vem a vitória. E nós cantaremos o hino da vitória, do preço por nós. Oh, rabaxere baradalaba chorandareba cadalaba. Arabaxere derebara. Ficar com aquela mística judaizante. Eu creio. Tem atalaias de Cristo. Tem pessoas que foram levantadas para falar a verdade e abrir o entendimento de muitos. Quando eu falo Nova Jerusalém, estão entendendo o que eu estou dizendo. Amém, irmãos? Se não está entendendo, eu vou explicar de forma bem rápida. Ontem eu fui visitar um irmão nosso. Situação de adversidade, vem a vitória. Sim ou não? Que não é capital de Jerusalém. Hoje. Porque a capital de Jerusalém pessoas que têm um verdadeiro sentimento de Cristo Jesus, pessoas que estão com corações alinhados em Cristo Jesus, que têm responsabilidade, pessoas que buscam a palavra e conhecem a verdade. E essa igreja tem pessoas assim, eu creio, tem atalaias de Cristo. A Bíblia diz que quando o reino milenial for aqui instalado, tem pessoas que foram levantadas celestial vai descer. E que para falar a verdade e abrir o entendimento de muitos. E se você quer estudar, estude, você vai aprendendo. É onde está o trono de Deus. Amém, é por isso que a gente vai ser esse cidadão celestial. É por isso que Deus vem governar conosco. Mas essa Jerusalém, e abrir o entendimento de muitos. Ela não fica sobre esta terra. Ela fica aqui nessa terra, mas não sobre essa terra. Ela, vamos dizer assim, é como se fosse aqui a terra, aqui o primeiro andar está Jerusalém. A glória de Deus. Deus vem com o seu trono para ficar aqui. Foi onde Paulo viu a visão do terceiro céus. Então essa Jerusalém, né, é que é a mãe de todos no sentido de que ela não é a mãe da escravidão, mas ela é a mãe livre. Ela que trouxe a liberdade para nós. Mas não é uma doutrina de que temos uma mãe, que é a mãe de Deus, que é mãe dos céus, nada disso. É só uma alegoria que o apóstolo Paulo está fazendo. Você quer ser filho da escrava ou filho da livre? Então, como filho da livre, eu vou, né, andar na Nova Jerusalém. Tem até uma música que Marão já cantou umas vezes aqui. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Aí, pastor Davi que sabe. Ou seja, que Jerusalém que tem ruas de ouro e mar de cristal é essa? É essa Jerusalém que está em Israel? Eu já ouvi durante anos pregações que diziam, não, porque as ruas de ouro, porque quando Nero colocou fogo em Israel, o ouro derreteu e virou ali umas ruas de ouro. Não, não tem nada a ver isso não, irmão. Porque o altar de Deus é tudo de maravilhoso que tem. Então, nessa Nova Jerusalém, tem ruas de ouro, tem mar de cristal. Agora, a gente vai viver nessa terra aqui, restaurada, é um dos projetos. Eu vou morar no céu, vai morar no céu, mas a gente é cidadão dessa terra. Já preguei sobre isso, vai lá e procura no YouTube que tem. Tá? Então, nesta terra aqui, nós vamos restaurar ela sim. Isso não é maluquice não, isso é Bíblia. Não tem por que Deus preparar um planeta e dizer, a terra Deus deu aos filhos dos homens, e o céu dos céus pertencem a Deus. Então, essa terra aqui pertence a quem? Agora o diabo, né, que está aí matando, está aí destruindo, ele está fazendo com que essa terra se autodestrua. Está tendo um momento tenso, que se acontecer, né, Rússia aperta botão de um lado, China aperta do outro, Estados Unidos do outro, Alemanha, Japão, França, Canadá, que são países que têm bomba atômica, bomba de um lado, bomba de outro, o que é que acontece? Destrói a terra. Então o objetivo é esse, e já está destruindo. Já está destruindo, cadê os rios, cadê os mares, cadê as florestas? Mas nós vamos restaurar isso, amém? Lembre que Jesus,
é o segundo Adão. E o que é que Adão fazia no jardim? Era o jardim. O que é que Jesus vai fazer quando ele voltar aqui na terra? Vai fazer com que esse jardim volte a brotar. E eu vou estar ajudando ele. Amém? Então, muito bem. Versículo 29, para a gente encerrar essa parte. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Queridos, há uma situação que não deixa de ser verdade, mas não é o foco que Paulo estava escrevendo. Que diz assim, olha, está vendo aqui? Essa é a eterna briga entre árabes e judeus. Sim, é verdade. Uma eterna briga entre árabes e judeus existe. Porque Ismael é o pai dos árabes. E Isaac é o pai dos judeus. E essa briga, essa perseguição existe até hoje. Isso é fato. Mas não é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Diga comigo, a religião é um projeto da carne. E a graça é o projeto do Espírito. O que foi que Jesus mais combateu aqui nessa terra? Foram as prostitutas? Foram os homossexuais? Foram os ladrões? Foram os corruptos? Foi isso que Jesus veio combater? Não. Você vê que o tempo todo ele estava combatendo a religiosidade. Então, quando o apóstolo está falando aqui que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, a religião persegue verdadeiramente a igreja de Cristo livre. Não estou falando igreja de Cristo religião, mas igreja de Cristo que está realmente vivendo e procurando viver o reino. A religião, ela é o tempo todo combatendo. Nós sabemos aí, isso é história. Durante séculos, os novos cristãos foram perseguidos. Sim ou não? E até quando surgiu a igreja... Tu és lindo, Senhor. Antiga, e é por isso que estamos aqui nesta manhã. Sim ou não? Para te admirar, então, Senhor. Admirar a tua bondade. Admirar a tua misericórdia. Admirar que a religião ela vem para desconstruir o que Deus construiu. Nesse versículo diz assim, mas o diabo... Quer dizer, não está escrito isso. As pessoas que dizem, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está nada escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando você lê os versículos anteriores, você vai entender. Os que vieram antes de mim, ou seja, os falsos sacerdotes, a religiosidade que levou Cristo para a cruz, eles estão vindo para matar, roubar e destruir. São eles que roubam os verdadeiros crentes. Quantos crentes você conhece? Senhor, quanto maravilhosa, mas estão pela religião. Não, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode tocar, né, de pulseirinha no braço, não pode aquilo. Irmão, isso é religião. Isso é o filho da escrava perseguindo o filho da livre. E nós somos livres em Jesus. Nós temos liberdade, não temos libertinagem, que é agora a segunda parte que eu vou entrar. Mas nós temos liberdade em Cristo. Então, o foco do apóstolo Paulo, terminando aí o capítulo 4, mais uma vez combater a religiosidade que aprisiona. O pode, não pode, aprisiona. E o ser livre em Cristo nos traz a liberdade. Amém? Então, encerrado o capítulo 4, vamos para o capítulo 5. Eu vou fazer só a metade do capítulo 5, semana que vem a gente faz a outra metade. Capítulo 5, vamos ler do 1 ao 4. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos... E não torneis, ou seja, e não voltes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem, está falando do sexo masculino, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a... Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificai a lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito Espírito de quê?
aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a que opera por amor ou caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condena. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sois perseguidos? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados a... Não useis então a liberdade para dar ocasião a... mas servi-vos uns pela caridade, pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Pancada, né? O apóstolo Paulo você vê que ele está chateado, ele está zangado. E no versículo 1, logo de início diz, né, que para a liberdade que Cristo nos... Diga assim comigo: eu fui liberto para viver a liberdade. É por isso que eu não entendo quando é que uma pessoa encontra Cristo e ela vai se meter debaixo de um jugo, de uma servidão. Eu não entendo quando uma pessoa que conhece a Cristo e conhece a graça de Cristo sai dessa servidão, vem para a luz e depois que sai da luz diz: não, peraí, eu gosto lá daquelas regras. E nós vivemos muito isso. Pessoas que conhecem a luz dizem: ah não, mas a luz dói, ah não, está muito forte, e prefere ficar num lugar mais escurinho. Mas o apóstolo Paulo, né, explica tudo isso. Então Paulo escreveu o capítulo 1, 2, 3, 4, agora no 5 ele continua com o mesmo foco: combater a religiosidade, combater o que aprisiona o homem, a mulher de Deus. E ele diz: olha, para com esse negócio, vocês estão tornando, né, como ele diz aqui no versículo 1, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele está dizendo: vocês estão voltando a servir aos mesmos deuses. Que deuses? Os deuses pagãos. Paulo disse: olha, vocês se libertaram e agora voltam para servir esses deuses. Pelo amor de Deus, para com isso. Porque a justiça pelas obras, ela escraviza. O que é que traz? Ela traz, diga comigo, traz ansiedade e insegurança. Você já viu que quando a pessoa, ela vive aquele evangelho de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela está o tempo todo segura. Não, mas se Jesus voltar agora, ai meu Deus, a pessoa fica meio que pirada. Ela não passa nem numa porta de bar, porque ela diz assim: não, se Jesus voltar agora e eu estiver passando ali no meio daquelas mesas, eu não vou para o céu. Estou exagerando? Não, é verdade. Tem pessoas que, por exemplo, um familiar morre e vai ter uma pessoa católica e vai ter uma missa, ela é convidada, é o momento dela ir abraçar, falar que Jesus é a ressurreição, falar do amor de Deus, e a pessoa diz: não vou não, porque é missa, eu não vou não. Isso é religiosidade, irmão. Agora depois você quer que quem está na missa venha aqui na igreja evangélica. Não rola, é dando. E o apóstolo Paulo está dizendo: poxa, rapaz, é incoerente isso. Essa pessoa, ela não, porque se Jesus voltar agora, e eu estiver lá no meio da missa, irmão, se você tem o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, você pode estar no meio do inferno, Deus vai te tirar de lá, irmão. Não há morte, não há vida, nada pode te separar, meu irmão, do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo, chamando a atenção dos Gálatas: para com essa religiosidade, para com esse pode e não pode.
Para com essas obras de ansiedade. Por quê? Porque o preço já foi pago na cruz. Quanto é? Olha aí para quem está do seu lado aí, quanto é que você vale? E você, agora responda essa pessoa. Responda aí. 1 milhão? 1 bilhão? E aí, Magda? Quanto é que você vale? Diga assim: o meu valor não interessa, porque alguém já me comprou e ele não me vende por preço algum. É essa certeza que você tem no seu coração? Que você foi comprado pelo sangue de Cristo, e ainda que o diabo ofereça todo o mundo como ele fez, ele chegou para Cristo e disse: eu te dou todo o mundo se ajoelhares e me prostrado e me adorar. Não foi isso? Ele estava querendo recomprar a mim, recomprar você, e Deus disse: não, meu amigo, por dinheiro nenhum, eu já comprei, e quem é meu, ninguém toma. Aquele que é de Deus, o maligno não. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Está entendendo, igreja? É isso, é essa certeza que eu tenho que ter. E quando eu tenho essa incerteza, eu não fico inseguro. Eu falo com a pessoa que é homossexual, eu ando com a pessoa que bebe, que fuma, que faz e acontece. Eu vou a uma missa, eu vou onde for, porque eu tenho a certeza da minha salvação. E salvação é diferente de liberdade. Salvação é diferente de liberdade. A gente precisa sair daqui nessa manhã entendendo isso. Eu sou salvo no momento que eu faço uma aliança verdadeira com Cristo e o Espírito Santo veio e selou. Eu estou salvo. Agora a liberdade não vai depender mais da cruz de Cristo. Vou repetir. Você ser salvo é obra exclusiva de Deus. Ninguém pode te salvar além dele. Agora a minha liberdade depois de salvo não é obra de Deus. É obra minha. Eu é que vou escolher o caminho da liberdade ou o caminho da religiosidade que aprisiona. Eu que escolho qual caminho eu quero. Eu quero viver, preso ou eu quero viver livre? Eu quero ser filho da escrava ou filho da livre? Eu quero ser filho de Ismael ou filho da promessa de Isaac, feita a Abraão? É eu que tenho que entender. A salvação, se eu estou salvo, meu irmão, ninguém vai me tirar. Mas eu posso estar salvo e todo aprisionado na religião. Eu posso estar salvo, mas cheio de dogmas na minha cabeça. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que vai me salvar. Vai sim. Vai, não estou falando, aquela pessoa que está em igreja tal vai para o inferno. Não, quem sou eu para julgar? Mas eu estou falando que aquela pessoa pode ser salva sim, mas vai passar a vida toda aprisionada. A vida toda com medo do pode e não pode. E não foi para isso que Deus nos libertou. Ele nos chamou para liberdade. Estás firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Se Ele me libertou, eu tenho que viver na liberdade. Muito bem. Versículo 5, por favor. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos o quê? A esperança. Queridos, deixa eu explicar algo aqui para vocês. A palavra esperança, quando é traduzido para o português, ela não se encaixou 100%. É diferente do sentido de esperança no original grego, que é élpida. Diga, élpida. Pronto. Fico preocupado em gravar isso, nem como escreve ou deixa de escrever. Mas no original é élpida. A palavra esperança no português significa algo que eu estou esperando. Simples assim. Então, por exemplo, eu espero que amanhã faça sol. Eu espero que essa semana, hajam milagres em minha vida. Eu espero que nas próximas eleições nós possamos ter governantes, melhores do que os que estão aí em todas as esferas. É aquilo que você diz assim, eu tenho uma esperança de que meu marido mude. Esperar é algo que pode acontecer ou não. Eu tenho uma esperança que eu vou, advogado? Eu tenho uma esperança que eu vou ganhar aquela causa na justiça. Mas só que o juiz pode ir lá e negar a lei, que ele tem poder, mesmo sendo juiz, para negar a lei, para fazer coisa errada. Ou não. Eu tenho esperança de que amanhã faça um lindo sol. Mas só que pode chover, não pode? Então, esperança é algo que pode ou não.
Já a fé, né, já a palavra esperança no original, élpida, que está mais ligado à fé, é aquela certeza de que vai acontecer. Não vai dar outra coisa. Então eu tenho fé na minha salvação. Eu tenho certeza de que eu estou salvo. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza de que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não tenho dúvida. Não é que Ele pode ser o Senhor. Ele pode ou não ser o seu Senhor. Mas o meu Senhor, Ele é. Diga forte, o meu também. Então, fé é diferente de esperança. Eu até disse, acho que foi semana passada, alguém tinha me perguntado, eu até expliquei a pessoa e toquei aqui. Quem tem fé tem esperança. Mas quem tem esperança nem sempre tem fé. O ímpio tem muita esperança. Você chegar aí fora e fazer uma pergunta, quem espera um Brasil melhor? A maioria vai dizer que sim. Quem espera ver seu time campeão de futebol, mesmo na terceira, ou na segunda, ou na primeira? Todo mundo tem esperança, né, Marão? Mas, né, às vezes vai passar a vida toda esperando e não vai chegar esse dia. Acontece. Mas, né, também tem a esperança de que não vai acontecer e de repente acontece. Aí no caso é fé. Então fé é uma certeza inabalável. É a fé que vai sim, amanhã vai acontecer isso. A fé nada coloca dúvida. A verdadeira fé, ela não passa por dúvida. Se você fica com dúvida, isso prova que você não está com fé. Isso prova que você está, né, ainda com uma certa esperança, que é uma semente da fé. Mas vai dar certo. Creia que vai dar certo. Então, deixa eu dar um pulo aqui para o 13, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado a... Para que você foi chamado, irmão? Para ser o quê? Para viver a liberdade. Então, se esse é meu chamado, aí o apóstolo continua: não useis então da liberdade para dar ocasião a... Não, mas eu estou livre, eu sou livre. E assim, para nós aqui, enquanto comunidade cristã Casa de Oração, isso é algo que a gente está vivendo na pele, especialmente nós pastores. Vendo pessoas confundindo liberdade com libertinagem. Caio, por que você está hoje aqui de manhã tocando? Aí talvez, né, ele me responda assim. Vou dar várias hipóteses. Porque não tinha ninguém, aí Mário ligou para eu vir tocar. Talvez ele responda assim: não, porque eu fiz um compromisso, eu tenho uma escala a ser cumprida, eu cumpro essa escala. Beleza. Ah, eu toco aqui porque é um chamado, né, de Deus, e aí se eu não tocar, né, eu vou para o inferno e eu tenho que tocar. E várias outras hipóteses que você pode conjecturar aí na sua mente. Mas eu pergunto: bom, se não tinha ninguém para tocar, poderia continuar sem ninguém para tocar. Ficava só na voz. Não há problema, Deus ia receber da mesma forma. Ah, porque eu tenho uma escala. Beleza, você tem que cumprir a escala mesmo. E isso aí já é um ponto que a gente tem que pegar. Mas eu toco, eu prego, eu intercedo, né? Eu abro e fecho a porta, eu limpo a igreja, eu faço qualquer coisa, não porque eu tenho que fazer, mas é porque eu tenho prazer em fazer. E por que eu tenho prazer? Porque eu sou um cristão. Eu sou um imitador de Cristo. E quando eu o recebo como meu Senhor e Salvador, conforme está em João 12, todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, quando eu aceitei a Jesus, ou Jesus me aceitou, eu até prefiro, quando eu me tornei um filho de Deus, eu, como um bom filho, eu quero imitar a meu pai, porque meu pai é bom. Diga: Deus é bom. Se o pai tem até a condição, muitas das vezes, de mesmo vivendo uma vida errada, ensinar seu filho a ser errado, imagina nosso Deus, que é bom. Por exemplo, um pai que bebe, qual é a tendência natural daquela criança? Beber. O filho pequeno bota no colo, molha o bico no copo de cachaça e bota, né? Não sei porque você está dando risada, mano, está lembrando de alguma coisa, né? E bota na boca do filho, diz: meu filho é macho.
que é que ele está ensinando para aquele filho? Para ser um bebum, né? Aquela mãe que está na roda de pagode lá, mulher casada e tudo mais, e está lá, né? Só se requebrando, e a filha pequenininha se requebrando mais do que ela e todo mundo, que coisa linda! E a menina na inocência vai até o chão, na boquinha de tudo. E inocente a criança está, mas ela vai crescendo, aprendendo a fazer aquilo. Qual é a tendência natural? Se ela vê a mãe vindo para a igreja, né, sendo a mulher correta, qual é a tendência? Ela também imitar a mãe. Então, nós, quando nos convertemos, a gente olha para o nosso pai, diz: nosso pai é bom, nosso pai fala a verdade, nosso pai faz o que é justo, nosso pai faz o que é correto, nosso pai se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar e salvar toda a humanidade. Eu quero fazer como meu pai. Eu quero praticar a justiça. Queridos, praticar justiça, a gente está sempre ensinando aqui, não quer dizer que você tem que ser advogado nem juiz, não. Por exemplo, essa semana a equipe de ação social dessa comunidade praticou um atozinho de justiça, entre muitos que praticou, mas vou enfatizar aqui, praticou um ato de justiça. Porque o que é justiça? É dar a cada um o que lhe é devido. Se uma pessoa precisa comer, essa pessoa precisa ter fogo. Como estamos no século 22, entenda, precisa ter um fogão. E ter um fogão não é o suficiente para ter fogo. Para ter fogo, tem que ter um fogão, e esse fogão tem que ter um combustível, que se chama GLP, gás liquefeito do petróleo. O famoso botijão de gás, que aqui na Bahia a maioria conhece como azulzinho da Brasil Gás, que não é mais fazendo propaganda, né? Não é mais Brasil Gás, é Ultra Gás, e aí tem Novo Gás e não sei o que gás, pronto. Foi em uma das missões na rua, viu que uma pessoa com uma criança nos braços de 18 dias não tem bujão de gás. A equipe tomou a decisão, sentindo no coração, de praticar justiça, dar a cada um que é seu. É direito do cidadão ter o alimento e poder cozinhar o seu alimento. E fez aí um mutirão, um botijão com gás, custa parece que R$290. Fez aí, e várias pessoas contribuíram e comprou o botijão de gás para entregar essa pessoa. O que é isso? Justiça. O que é isso? E quem vai fazer justiça é o juiz? Quem vai fazer justiça é a igreja de Cristo. Quem é chamado a fazer justiça é a igreja de Cristo. E ele deixou muito bem claro isso. Quando alguém está com fome, qual é o papel da igreja? Dar de comer. Quando alguém está preso, está hospitalizado, qual é o papel da igreja? Visitar. Isso é justiça. Quando alguém está nu, qual é o papel da igreja? Dar, vestir. Quando alguém está passando fome, qual é o papel da igreja? Dar de comer. E por aí vai. Isso é justiça. E é para isso que Deus nos chamou, para a gente servir, para a gente praticar a justiça. Esse é o papel da igreja. Não é estar cumprindo lei só dentro da igreja, rodando com o rolo do piano, fazendo, acontecendo, dando cambalhota, e quem está lá fora está morrendo. A igreja não é justa nesse aspecto, mas nós fomos chamados para fazer a justiça de Deus. O apóstolo Paulo aqui também diz que a circuncisão ou a não circuncisão não tem validade nenhuma diante de Deus. Mas como não foi Deus que instituiu a circuncisão? Foi, ele instituiu para o judeu. Hoje, se Marão chegar aqui e falar assim: bispo, eu senti no meu coração de fazer a circuncisão, eu vou dizer: por que, Marão? Não, porque eu quero, eu senti no coração, não é porque eu sei que isso não vai me levar à salvação. Pronto, faça, Marão, jogue duro, faz uma operação de fimose aí, acabou. Isso não vai ter efeito nenhum na salvação dele. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado com circuncisão ou não? Não. O apóstolo Paulo estava dizendo que o fato de você ter uma religião, ou não ter, porque a circuncisão implicava numa religião, judeu ou não. O fato de você ter uma religião, ou não ter uma religião, para Deus não faz diferença? Não é heresia, meu irmão. Deus não gosta de religião. Deus não instituiu religião. Então, a diferença entre um ateu que não crê em Deus, não é isso, pastor Davi? E uma pessoa religiosa, não há diferença nenhuma. Para Deus, todos os dois estão condenados ao inferno. Mas coitadinho do ateu, diz o nécio do seu coração: Deus não existe.
Então é um nécio, é um louco. E os loucos não herdarão o reino dos céus. Assim também como o religioso, aquela pessoa que está defendendo, porque é minha religião, porque é a minha igreja, está errado. Então a circuncisão e circuncisão não tem diferença nenhuma. Quando a pessoa está preocupada com isso, quando a pessoa é religiosa, ela está dizendo, Jesus, seu sacrifício na cruz não valeu de nada, porque agora o que conta são as minhas obras. Agora o que conta é que eu fiz circuncisão. Agora o que conta é que eu orei 3 horas da madrugada. Agora o que conta é que eu fiz jejum de 21 dias. E Paulo está dizendo, irmãos, isso aí não vai valer de nada se você não entender qual é o propósito de Deus. Eu tenho que jejuar? Sim. Eu tenho que orar? Sim. Eu tenho que ler a Bíblia? Sim. Mas eu tenho que fazer tudo isso por amor. Eu vou jejuar para que eu fique mais forte espiritualmente. E mais forte espiritualmente eu possa ouvir a voz do meu Deus e servir a Ele. Às vezes eu não estou conseguindo ouvir direito. E o problema está dentro. Deixa eu contar aqui um caso que eu lembrei agora. Já contei algumas vezes, mas talvez você tenha esquecido ou não ouvido. Conta uma história que uma mulher casada com seu marido foi morar em uma determinada casa. E todo dia de manhã ela preparava aquele banquete para o seu esposo ali no café da manhã. E quando o marido sentava, começava a conversar. E ela todo dia com a mesma história. Dizia, meu marido, olha para essa vizinha aí. Ela todo dia estende essas roupas delas aí brancas, deve ser enfermeira, não sei. Mas olha, tudo manchada, tudo suja. E chegava no outro dia ela com a mesma história. Chegava na outra semana com a mesma história. Determinado dia, ela botou a mesa, na hora que o marido chegou, sentou e tal, começou a conversa, ela ia, olhou para trás para falar a mesma coisa. Quando ela olhou pela janela, ela disse, olha marido, que coisa, a vizinha agora já aprendeu a lavar roupa, olha como a roupa dela está branquinha, sem nenhuma mancha. E o marido olhou para ela e disse, amada esposa, na realidade foi eu que peguei e lavei a nossa janela. Entendeu? Então muitas das vezes a gente está vendo mancha no outro, sujeira no outro, e a sujeira está em nós mesmos. A sujeira está na nossa visão religiosa. A sujeira está na nossa visão de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se tiver um quarto lugar também sou eu. Nós precisamos limpar. E como é que a gente é limpo? Pela água da renovação do Espírito Santo. É orando, é jejuando, é buscando, é entendendo as coisas por amor e fazendo por amor. É querendo fazer algo, não para dizer, não, eu vou pregar ali porque todo mundo vai me conhecer. Não, eu vou pregar se Deus me chamou para pregar. Eu vou tocar se Deus me chamou para tocar. Eu vou fazer porque Deus se alegra como meu pai em ver que eu estou fazendo o que Ele quer. E não tem nada melhor para um pai do que ver o seu filho fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. E quem é pai, quem é avô aqui sabe o que eu estou dizendo. Quem é professor também, né? Porque a gente vê nosso aluno ali que às vezes deu trabalho e futuramente encontra esse aluno no hospital e ele é o médico, ele é o enfermeiro. A gente encontra esse aluno numa blitz e ele é policial. A gente encontra esse aluno em um transporte e ele é um motorista de ônibus. Ou seja, são pessoas honestas, pessoas que estudaram muito ou estudaram menos, mas são pessoas que estão no bom caminho, são cidadãos de bem. E a gente diz, eu fiz parte dessa história. E Deus, Ele é a única parte da nossa história. A parte que realmente interessa, a única no sentido de a que mais me interessa. Não interessa se meu pai errou, se minha mãe errou, se meu pastor errou, se meu padre errou, se meu presidente, meu governador, meu prefeito, meu vereador, meu deputado, meu senador errou. Não interessa se meu coronel errou, não interessa se meu delegado errou, não interessa se o juiz errou. O que interessa é que Deus não erra. Porque Deus não é homem que minta. É esse o versículo? Não, Deus não é... Eita, fugiu aqui agora, me ajuda a ver. Não é homem para que minta, nem homem... É isso aí, às vezes é tanto versículo na cabeça, né? Não tem 31 mil gravado não, mas deve ter uns 3 mil pelo menos. E às vezes a gente confunde um com o outro. Bom, estou quase terminando. Então, irmão, para a gente terminar, como ser livre em Jesus e não dar vazão à carne? Porque essa liberdade é que está trazendo confusão. Alguns saindo do excesso de regras de determinadas denominações, vão para outras também e criam denominações que dizem, não, mas a pessoa pode ser crente e ser homoafetiva.
Porque a gente tem liberdade em Cristo para escolher o que a gente quer, porque meu corpo, minhas regras. Mais uma vez, deixar claro. Abraçamos, amamos, compreendemos quem pensa diferente. Mas entendemos que isso não é liberdade, isso é libertinagem. Não é pelo fato de dizer, porque eu era reprimido, eu era isso. Estava conversando semana passada com a diaconisa aqui da igreja, esse aspecto, ela dizendo, você conhece fulano de tal, da igreja fulano de tal, uma igreja aqui perto. Eu disse, já ouvi falar. Aconteceu que essa pessoa, ela foi tão, ela se reprimia tanto no desejo que ela tem, que agora saiu da igreja, assumiu de vez e até querer mudar de sexo já quer. E eu conversando com essa pessoa, eu digo, esse é o problema da religião. A religião, ela quer envelopar a pessoa. A religião, ela quer trazer, ela quer mudar a pessoa de fora para dentro. E a religião diz assim, vou dar um exemplo desse, já que eu toquei no assunto, não era nem para entrar tão profundo, mas já que eu toquei no assunto. A religião quer dizer para a pessoa assim, se você nasceu, do sexo masculino, você tem que ser do sexo masculino. Certo ou errado? Certo. Só que essa pessoa, quando cresce, por um motivo, porque foi abusada, ou porque entendeu diferente, ou porque sente desejos diferentes na sua psique, ela diz, eu não sou o que eu sou, eu não me aceito do jeito que eu sou. Eu quero ser outra coisa. A religião vai dizer, olha, então você precisa logo casar, você precisa logo ter filho, que é para você não cair na tentação. Isso vai resolver? Não. Mas a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo, vai trazer para essa pessoa e vai dizer, olha, o que é ser livre em Cristo? É você entender que já que você não consegue sentir a atração por uma pessoa do sexo oposto, e que você não adianta você casar, porque vai ser um casamento de fachada, Cristo já te deu a liberdade de você se tornar eunuco. O que é a liberdade de ser eunuco? É a liberdade que você tem de não ser obrigado a contrair um matrimônio porque você não sente prazer pelo sexo oposto, mas também você não deixar que a vazão da sua carne, como o apóstolo Paulo aqui disse, não vamos dar vazão à nossa carne, que a vazão da sua carne você se torne o que você acha que você é, quando Deus te criou. Então, faça-se eunuco no Senhor. Você não é obrigado a casar, mas você também não é obrigado a fazer a vontade da sua carne de cair na homoafetividade. Deu para entender, igreja? Deu para entender? Essa é a liberdade verdadeira em Cristo. A religião diz, não, você tem que ser assim, você vai ser assim. E a pessoa vai, até tenta, depois, lá na frente a gente vê quantos artistas aí, apesar do modismo, quantos artistas aí estão caindo, estão largando seus casamentos para viver com pessoas do mesmo sexo. A religião não é de Deus. De Deus é a liberdade em Cristo. É a liberdade de obedecer por entendimento. É a liberdade de entender as coisas e não cair em armadilha.